Bem-vindos ao Fogão Notícias. Vamos acompanhar as últimas notícias relacionadas ao nosso Botafogo no programa Seleção Sport TV, na qual os jornalistas pedem Tiquinho na seleção brasileira em vista do fiasco contra a Venezuela pela eliminatórias. Antes de iniciarmos, gostaria de pedir que deixem seu apoio com like e se inscrevam no canal. Isso é essencial para que possamos continuar trazendo mais conteúdo e informações sobre o nosso glorioso. Vamos para o vídeo. Os destaques de hoje no Seleção, que começa agora com o Maestro Júnior, o Martim Fernandes e o Paulo Nunes. Beleza, Maestro? Beleza, estamos aqui. Terceiro capítulo do dinizismo na Seleção hoje. Eu estou sempre defendendo. Acho que foi o único cara que fez alguma coisa diferente nesses últimos tempos, né? E acho que só a repetição, pelo menos, né, que a gente já viu do pessoal que está lá dizendo que vai repetir a mesma equipe, eu acho que já é um caminho andado. Até para... Ele não tem nada a perder, né? A partir do momento que se o Carlo Ancelotti vier realmente para substituí-lo. Mas acho que as experiências ele pode fazer. Só uma coisa que acho que ele poderia fazer uma experiência. Qual é o melhor centroavante brasileiro hoje, do Campeonato Brasileiro? Artilheiro. Tiquinho. Por que não? É o negócio da idade, o problema da idade? É uma outra história, entendeu? Você tem que botar os melhores, entendeu? Ele não está jogando melhor que Richarlison, de que todos esses caras. Bota ele ali para ver, bota na arena, como a gente diz, né? Para saber qual é a condição do cara. Será que daqui a 3 anos, não dá para ele? Claro que dá. 33 anos, acabou isso. Eu falo por experiência própria que sofri esse preconceito 2 vezes, em 90 e 94. Por questão da idade, não ter uma oportunidade, vamos dizer, de disputar uma outra Copa do Mundo. Eu acho que esse é o cara que acho que precisa ter uma oportunidade na seleção. E espero que o Diniz, até mesmo porque ele se encaixa perfeitamente naquilo que o Diniz quer. O cara que sabe fazer o homem de frente, o cara que sai da área, que tem habilidade, que tem uma série de virtudes que pode se encaixar perfeitamente. Nada contra quem está lá, pelo amor de Deus, até porque os caras são feras, mas uma oportunidade eu acho que ele estava merecendo, principalmente nesse momento de experiência. Você falou de um veterano, vou puxar para o outro lado, um garoto que é o Vitor Roque. Ele completa 2 anos da sua estreia profissional. Também é uma grande expectativa se o Vitor Roque poderá ser o centroavante do Brasil. Só não está nessa convocação, muita gente acredita, porque se lesionou. Mas a gente tem esses 2 extremos para debater de opções. A garotada, Marcos Leonardo, o que pode vir a ser o Endrick um dia, e o Tiquinho, trazido aqui pelo Maestro, fazendo um campeonato brasileiro. Só Bruno Lage que não estava gostando. Tudo bom, Martim Fernandes? Boa tarde a você. Por isso que ele caiu da laje. Boa tarde, André. Boa tarde, Maestro. Boa tarde, Paulo. Pois é, eu acho que o Tiquinho, não que isso tenha sido o motivo, mas eu acho que o Tiquinho estava machucado quando ocorreu a convocação, né? Eu acho que ele ainda não tinha voltado também. O Martinelli também estava e voltou a tempo. Voltou a tempo, Ele poderia ter chamado. Sim, voltou a tempo. É interessante. Não necessariamente agora. Mais pra frente. Tem mais pra frente. Você vai ter adversários onde você pode e deve fazer algumas experiências. Você não vai fazer experiência com o Uruguai, com a Argentina, com a Colômbia, com o Equador. Porque aí você vai bater de frente com as melhores seleções. Mas aquelas do escalão de baixo, eu acho que dá para você fazer experiências tranquilas. Ainda mais o jogo foi no Brasil, né? Claro. Quando ele soltou a primeira lista, foi no dia 18, o Tiquinho estava machucado. Certo. A segunda foi no dia 23. Peço que a produção... Inclusive, se especulou que na primeira ele seria... Ele poderia estar, né? E ele se machucou. A segunda foi no dia 23. A produção pode checar se no dia 23 o Tiquinho estava jogando ou estava parado. Acho que ele estava fora. Porque ele volta daria tempo, mas ele voltou há pouco tempo, né? Seria interessante. A gente não... Acho que o Pedro foi o último jogando no Brasil... Centroavante? Centroavante, né? Que foi para a Copa. Para a Copa, sim. Porque esse ano foram chamados o próprio Vitor Roque, o Yuri Alberto foi chamado. Sim, o Rony foi chamado. Pré-Diniz, né? Pelo Ramon, que também eram convocações estranhas, no sentido de março foi um jogo só. O Tiquinho jogou contra o Corinthians em São Paulo dia 22. Na véspera. Então o Diniz, foi sexta-feira esse jogo, o Diniz convocou no sábado, o Tiquinho já estava em atividade. Poderia. Não chamou porque não quis dessa vez. Mas ele vinha de uma contusão que não foi uma contusão de uma semana. Sim. Ele ficou muito em cima. E é curioso porque é a posição, não carente, né? Porque o Richarlison é muito bom. É carente sim, Martim. Mas não carente, tem assim, é carente dono, pelo que a gente já teve antes, entendeu? Sim, é que a comparação é cruel também, né? É cruel, mas é a realidade. Entendeu? Eu acho bem carente nada com a garotada, pelo amor de Deus. Acho que o Vitor Roque e o Endrick
vão ter carreiras, o próprio Marcos Leonardo vão ter carreiras assim, brilhantes, excepcionais. Mas falo de características mesmo. Esses 3 que a gente citou, eles não têm nenhum deles é parecido com o Tiquinho. Qual desses 3 aí tem a bola aérea? Não tem. Sendo um forte? Não tem. Faz um pivô, Entendeu? uma base. Exatamente. Não tem. Quer dizer, o que eu falo é nesse sentido. As características do Tiquinho, ele se encaixa perfeitamente no... Ainda mais de finalizador. Ele é um extremo finalizador igual o Cano. Igual o que eu quero dizer no sentido de pá, ele bota lá para dentro, entendeu, André? Os garotos, eu acho que vai ter um momento deles, vai chegar o momento deles, mas agora eu acho que ele poderia. Eu acredito que vai ter, né? Se mantiver o que nível que ele vem jogando. O que tem é jogando. pouca chance, né? Pouca chance para o próprio Diniz, porque tem mais uma convocação só esse ano, mais uma em março e acabou. Então é o capítulo 3/8, né? Cara, mas São só 2 convocações. Assim, se você pensar em outras seleções, por exemplo, a Argentina hoje tem 2 centroavantes que eu acho que estão acima dos nossos convocados, o Julián Álvares e o Lautaro. Martínez, sim. A Inglaterra tem o Harry Kane. Né? Não estou nem citando o Lewandowski, que joga numa seleção mais fraca. A França está bem, tem o Kolo Muani, o Thuram, o Giroud. O Brasil não está no mesmo... O Brasil tem excelentes volantes, os zagueiros muito bons, Marquinhos, Militão, jogadores de beirada. Centroavante, a gente está numa prateleira média. Tanto que, por exemplo, o Richarlison atravessa... Nunca vingou assim no Tottenham como um protagonista. Nunca vingou. Esse ano se esperava sem o Harry Kane, né? Mas ele nunca não está jogando centralizado. O Matheus Cunha é um jogador também de uma prateleira mediana. O Gabriel Jesus é o que tem a melhor carreira na Europa. Também não está jogando como centroavante agora. E não está jogando como centroavante. A gente não tem um centroavante entre os melhores do mundo. No momento, pode ser que Vitor Roque, Marcos Leonardo no futuro, o Hendrick, consigam ser. A perspectiva é ótima desses 3, né? Mas, de fato, hoje não temos mesmo. Tanto que esse ano, com todo respeito, a gente convocou o Yuri Alberto, convocou o Rony. A gente está tentando, cara. E convocações normais, assim, nenhuma delas foi absurda. O Tite chegou até a treinar o time sem centroavante nas eliminatórias. Sim, com o Neymar ali. Chegou até a testar essa possibilidade. E quando a gente fala de carência, é porque a gente tem um nível de exigência alto mesmo. Exato, é o que a gente estava falando pelo aqui. passado, né? Pelo passado. O Brasil foi bicampeão do mundo tendo Vavá, depois Tri com o Tostão. Aí vem Reinaldo, Careca, Romário, Ronaldo. De 2006 para cá o nível cai mesmo. Adriano. Sim. Adriano junto com o Ronaldo em 2006. De lá para cá a gente teve bons centroavantes. Bom, Luiz Fabiano Fred muito Jô, bom. Luiz Fabiano em 10. Isso. Fred. E Grafite, nosso colega. Depois Fred Jô em 14. Gabriel Jesus em 18. Firmino. E em 22 o Richarlison. São todos excelentes, mas não tem nenhum fora de série. Nenhum fora de série. É isso. Essa é a dificuldade. Eu acho que o maior problema, principalmente dos últimos treinadores da seleção, foi exatamente esse, de não ter um cara como outros treinadores tiveram, entendeu? É como o Parreira dizia aí em 94, né? Eu fiz parte da comissão técnica e escutei muita vez, gente, é margem de erro 0 na defesa, porque lá na frente a gente vai fazer. Quando você tem um Romário e um Bebeto, entendeu? Então, esse é um grande problema para qualquer treinador que assumir a seleção brasileira, que não tem esse cara. E todas as vezes, como você falou, que se foi campeão do mundo, você tinha esse cara ali na frente. É só você procurar na história. Sempre. Você teve o centroavante como sendo o artilheiro do time, ou então um dos artilheiros do time. Será que é uma coincidência que a gente parou de revelar centroavantes desse patamar? Será que é uma coincidência, uma questão de fase? Boa tarde, André, Maestro, Bem-vindo, Martim. Paulo Nunes. Boa tarde a todos. Eu tô preocupado com 2 coisas. A primeira, o Martim já chamou a atenção aqui. Está diminuindo o tempo do Diniz. E eu lá atrás, eu imaginava que o Diniz não seria um grande nome para a seleção e hoje eu penso diferente. Eu acho que o primeiro trabalho que ele fez, os 2 jogos, o primeiro muito bom, o outro nem tão bom assim, mas eu acho que, os jogadores da seleção brasileira estão empolgados com ele, com o trabalho que ele está fazendo na seleção. Acho que se ele tivesse mais tempo, ele ia conseguir tirar muita coisa em relação até do centroavante. Até de um jogador específico que ele pode buscar. O Maestro falou do Tiquinho, que é a nossa realidade hoje. Mas, cara, a gente tem um Marcos Leonardo que a gente fala muito pouco desse garoto. É um jogador que me chama muita atenção pelas características dele também. O Maestro estava falando sobre características de centroavante. E eu acho que ele entrega muitas características. Ele também faz base, mesmo ele sendo baixo. Ele é forte,
ele é parrudo, ele sai pelos lados, ele finaliza bem. Você vê, cara, esse gol é difícil. Esse gol é de cara que sabe fazer gol, que conhece a área. E ele tá num time que ele não tá aparecendo tanto. Esse é o problema. Mas é um jogador que... O Brasil tá precisando mesmo de um centroavante, daqueles caras que usam a camisa 9 e tal. Na minha humilde opinião, o Tiquinho é o melhor que tem hoje em dia. Mas e aí, o que você acha disso? Você seria a favor do Tiquinho ir para a seleção? Mas, sinceramente, eu acho que ele iria fazer a diferença no ataque da seleção, tem experiência na Europa e se encaixa no esquema do Diniz. E também porque o cara é bom demais. Mas comenta aí embaixo o que você pensa. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito e dá aquele like. Beleza? Então, tô voltando a qualquer hora com mais assuntos para vocês. Tamo junto até o próximo vídeo. Valeu!